Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre polissacarídeos e é um assunto que está dentro de carboidratos. Então, vamos lá para o conceito. Polissacarídeos são açúcares ou glicídios de cadeias muito longas com centenas ou milhares de monossacarídeos. Então, são vários monossacarídeos juntos, formando uma longa cadeia de açúcar chamado de polissacarídeos. Então, poli vem de muitos monossacarídeos. Nós temos duas classificações dentro dos polissacarídeos. Nós temos os polissacarídeos estruturais, que vão formar uma estrutura de alguma coisa, e nós temos os polissacarídeos energéticos, que vão ser reserva de energia. Então, no primeiro momento, a gente precisa separar esses dois tipos de polissacarídeos. Vamos falar primeiro dos estruturais. O primeiro polissacarídeo estrutural que eu gostaria de falar é a celulose. A celulose, como ela é um tipo de polissacarídeo estrutural, ela vai formar a estrutura de quê? Ela vai formar a estrutura da parede celular dos vegetais. Então, aqui na imagem nós temos uma célula vegetal, uma célula das plantas, por exemplo, e percebam que aqui ao redor nós temos uma estrutura rígida, que é chamada de parede celular. Essa parede celular, somente ela, tem celulose, é formada por celulose, é formada por açúcar, por um polissacarídeo, ok? Então, essa estrutura é o que dá rigidez para a célula vegetal, dá maior proteção a essa célula. O outro tipo de polissacarídeo estrutural, ele vai formar a estrutura de quê? Lembra que eu falei com vocês do camarão? O camarão, ele tem aquela casquinha crocante. Aquela casquinha é formada por um polissacarídeo, só que qual que é o nome desse açúcar que forma essa casquinha? É chamado de quitina. Essa quitina, ela forma o exoesqueleto de artrópodes. O que é exoesqueleto? Eu vou fazer uma comparação agora. O nosso esqueleto, ele é externo ou é interno? No nosso caso, o esqueleto é interno. Então, nesse caso, nós temos o endoesqueleto, porque o esqueleto está do lado de dentro. Em alguns animais, como nos artrópodes, vou citar alguns exemplos aqui: camarão, barata, caranguejos, eles têm aquela casquinha de fora, que é formado de quitina. É um esqueleto externo, por isso que nós chamamos de exoesqueleto. Só que esse exoesqueleto, que é externo, ele é feito de açúcar, que é chamado de quitina. Então, se eu perguntar, qual é o exoesqueleto da barata? É quitina. Qual que é o exoesqueleto do camarão? É quitina. Qual que é o exoesqueleto quando o inseto faz a sua equidise? Quando ele faz a sua muda? Sabe aquela casquinha que fica abandonada? Aquilo ali é quando o inseto faz equidise, a muda. Aquela casquinha é a casquinha externa, é o exoesqueleto. E essa casquinha é feita de quê? De quitina. E quitina é um polissacarídeo. Aqui a gente falou de estrutura. Agora nós vamos falar dos polissacarídeos energéticos, que fornecem energia. O primeiro é o amido. O amido é o polissacarídeo de reserva dos vegetais. Aqui, cuidado, se eu falar celulose, celulose é um polissacarídeo estrutural. Que tipo de estrutura a celulose forma? Parede celular dos vegetais. Agora, se eu perguntar qual é a reserva dos vegetais? Vou dar um exemplo. Vamos supor que um tipo de vegetal não consiga fazer fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Então, o que ele faz? O que esse vegetal faz? Ele vai usar a sua reserva como energia. Essa reserva é o amido. Então, o amido é a reserva dos
vegetais. E amido está dentro dos polissacarídeos. Pessoal, agora com relação ao glicogênio, que é o polissacarídeo energético dos animais e dos fungos, a gente precisa ter uma atenção especial com relação a esse tipo de polissacarídeo. Então, vamos lá. O polissacarídeo de reserva dos vegetais é o amido. O polissacarídeo de reserva dos animais e dos fungos já vai ser o glicogênio. Então, toda vez que tiver açúcar sobrando no nosso corpo, o que vai acontecer? Esse açúcar que sobrou, que não foi utilizado pelas nossas células, ele vai para um lugar ser estocado ali e virar reserva. Que lugar é esse? É o fígado. Então, toda vez que a gente come glicose em excesso, o que acontece? As nossas células vão utilizar esse açúcar e aquele açúcar que sobrar, ele vai lá para o fígado e vai virar reserva. E qual que é o nome dessa reserva que foi estocada lá no fígado? O nome dessa reserva de açúcar é chamada de glicogênio. Só lembrando que o glicogênio ele é reserva dos animais e também dos fungos. Tudo bem? Então, cuidado com esse glicogênio, porque agora a gente vai passar para o próximo slide e eu vou explicar todo o mecanismo com relação também aos hormônios. Então, vamos lá. Agora eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse esquema, porque envolve hormônios e já foi utilizado em questões de prova. Então, eu vou explicar com bastante calma, vou repetir para vocês fixarem. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha acabado de almoçar. Você comeu carboidrato, muito arroz, macarrão. Então, o que acontece? Você come, o seu sistema digestório faz a quebra desse açúcar e esse açúcar vai para o sangue. Então, nessa situação que eu acabei de contar, o seu sangue está com grande quantidade de açúcar, ok? Isso quer dizer que você está nesse momento, você está numa situação de hiperglicemia ou hipoglicemia? Como é que está o seu sangue nesse momento, se você acabou de almoçar? Você está com uma quantidade boa de açúcar no sangue, concordam? Então, nesse momento, você está com hiperglicemia, ok? Por quê? Porque você acabou de almoçar. Então, aqui, ó, você está numa situação de hiperglicemia. Hiper está com bastante açúcar no sangue. E aí, o que acontece? Se tem açúcar no seu sangue, qual que é o hormônio que o pâncreas vai liberar? Bom, o pâncreas ele tem a capacidade de liberar dois tipos de hormônios, a insulina e o glucagon. Só que como no seu sangue nós temos uma grande quantidade de açúcar, qual que é o hormônio que o pâncreas vai liberar nessa situação? Como você está alimentado, o seu pâncreas vai liberar a insulina, ok? Então, se no seu sangue tem uma grande quantidade de açúcar, o pâncreas vai liberar a insulina. E o que essa insulina vai fazer? Ela vai pegar esse açúcar que está no seu sangue e vai colocar dentro das suas células. Por quê? Porque o lugar certo do açúcar não é no sangue. Porque quando uma pessoa tem açúcar no sangue, ela pode desenvolver uma doença chamada de diabetes, né? Então, para evitar essa situação, a insulina vai ser liberada e o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse açúcar que está no sangue e colocar dentro das suas células. E aí as suas células vão utilizar esse açúcar para a produção de energia. Então, o lugar do açúcar é dentro das células para elas utilizarem esse açúcar para a fabricação de energia. Tudo bem? Então, nessa situação que eu acabei de contar, você almoçou. Se você almoçou, você tem açúcar no sangue, né? Só que o lugar desse açúcar não é no sangue. O lugar desse açúcar é
dentro das células. Então, o que o pâncreas vai fazer? Vai liberar a insulina e essa insulina vai pegar esse açúcar que está no sangue e colocar dentro das suas células para a produção de energia. Então, aqui no esquema, ó, o pâncreas liberou a insulina e olha o que está escrito aqui, ó, estimula a glicose a entrar na célula, porque o lugar do açúcar é aqui dentro da célula, ok? Pensem comigo, se a insulina pegou aquele açúcar que estava no sangue e colocou dentro das células, isso quer dizer que ela está retirando o açúcar do sangue, concordam comigo? Ela está limpando esse sangue, está tirando esse açúcar e colocando dentro das células. Então, o que a insulina está fazendo? Ela está ajudando a aumentar a glicemia do sangue ou diminuir essa glicemia? A insulina, como ela está limpando esse açúcar do sangue, ela está reduzindo a glicemia, está diminuindo a glicemia. Então, essa é a importância da insulina. Então, vou fazer um esquema aqui do lado, ó. A insulina, o que ela faz? Já que ela retira o açúcar do sangue e coloca nas células, ela está limpando o sangue, né? Então, o que a insulina faz? Ela diminui a glicemia, ou seja, ela diminui a quantidade de açúcar no sangue. Concordam comigo? Então, ela diminui a glicemia. Ok, só que vamos supor que você tenha comido muito carboidrato. A insulina ela vai fazer o papel dela. O que ela faz? O pâncreas vai liberar a insulina, ela vai pegar aquele açúcar que está no sangue, vai colocar dentro das células, para as células usarem como energia. Só que como você comeu uma grande quantidade de açúcar, aquilo que sobrar, a insulina vai estocar esse restante de açúcar lá no fígado, na forma de glicogênio. Lembra que eu falei que a reserva de açúcar nos animais é o glicogênio? Por quê? Porque se tem açúcar sobrando lá no sangue, a insulina não vai deixar lá no sangue. Ela vai pegar aquilo que sobrou, né? Porque de início ela jogou para as células e aquilo que sobrar, ela vai pegar aquele restante de açúcar que sobrou e vai levar lá para o fígado para fazer uma reserva, um estoque de açúcar. Então, aquele açúcar que sobrou, ela vai retirar do sangue e vai levar lá para o fígado, vai estocar na forma de glicogênio. Então, percebam que a insulina faz duas coisas. Ela joga aquele açúcar para as células e aquilo que sobrar, ela vai pegar aquilo que sobrou e vai levar para o fígado para deixar lá reservado na forma de glicogênio. Então, ela tem essas duas funções. Então, quais são essas funções? Primeiro, estimula a glicose a entrar na célula e segunda função, estimula a formação de glicogênio. Ela vai estocar o açúcar na forma de glicogênio, ok? Agora, olha a outra situação. Vamos supor que você não tenha tido tempo de almoçar naquele dia. Ou seja, nessa situação, eu mudei a situação. Nessa situação que eu acabei de falar agora, o seu sangue não tem açúcar. Está faltando. As suas células precisam de açúcar, mas como você não se alimentou, nesse momento você está numa situação de hipoglicemia, ou seja, quase não tem açúcar no seu sangue e as suas células estão precisando de açúcar. Então, já que você não comeu nada, o seu corpo vai ter que fazer alguma coisa para poder disponibilizar açúcar para suas células, porque elas precisam para a fabricação de energia. Então, nesse caso, o que acontece? Como você está numa situação de hipoglicemia, porque você não comeu nada, o seu pâncreas vai ter que liberar um outro tipo de hormônio para liberar açúcar no sangue, ok? Então, qual é o hormônio que o pâncreas vai liberar nessa situação que você está precisando de açúcar? O hormônio que vai ser liberado vai ser o glucagon. E aí, o que o glucagon vai fazer? Ele vai atrás da reserva de açúcar,
porque o seu corpo está precisando de açúcar nesse momento. E aonde que fica a reserva de açúcar? Onde que fica a reserva de glicogênio? Não é lá no fígado? Então, o glucagon ele vai lá atrás desse glicogênio. Então, o glucagon vai lá no fígado, ele sabe que aqui tem uma reserva de glicogênio. E aí, o que esse glucagon vai fazer? Vai quebrar esse glicogênio em partes menores. Porque o glicogênio não é um polissacarídeo, não é uma reserva grande de açúcar que foi estocado ali no fígado. Então, o glucagon vai chegar lá no fígado, vai quebrar esse glicogênio em partes menores e esse açúcar que foi quebrado em partes menores vai ser jogado no sangue. E aí, percebam que até a fome ela vai passar temporariamente. Por quê? Porque o glicogênio ele foi quebrado e aí o açúcar foi liberado no sangue para as células poderem utilizar. E não sei se vocês já perceberam isso. Vocês estão morrendo de fome e aí depois de um tempo vocês falam assim: não, até que minha fome passou um pouquinho, não estou com tanta fome mais não. Por quê? Porque o seu pâncreas liberou o glucagon e esse glucagon foi lá no seu fígado, quebrou a reserva de glicogênio e aí o açúcar foi disponibilizado para o seu sangue e a sua fome passou ali temporariamente, ok? Então, resumindo tudo isso aqui que eu acabei de falar, quando o seu corpo quando você está alimentado, quando você comeu um carboidrato, por exemplo, se tem açúcar no seu sangue, qual que é o hormônio que vai ser liberado pelo pâncreas? Vai ser a insulina. Então, a insulina vai pegar o açúcar que está no sangue, colocar dentro das suas células e aquilo que sobrou, ela vai estocar lá no fígado na forma de glicogênio. Só que em situações em que você não comeu nada, o seu pâncreas vai liberar o glucagon vai lá no seu fígado, porque é lá que tem a reserva, o glucagon vai lá no seu fígado, quebra a reserva de glicogênio e aí esse açúcar vai ser liberado para o seu sangue para poder estabilizar os níveis de açúcar, ok? Então, a insulina tem dois papéis. Primeiro, ela coloca açúcar nas células, aquilo que sobrou, manda lá para o fígado para poder fazer a reserva de glicogênio. Vamos lá. Então, a insulina, se ela tira o açúcar do sangue e coloca nas células, ela diminui a glicemia. Agora, o glucagon, gente, olha a diferença. O glucagon, ele é liberado quando você não comeu nada, certo? E aí, quando ele procura o fígado para quebrar o glicogênio e jogar esse açúcar no sangue, o que ele está fazendo com a glicemia? Está aumentando. Então, o glucagon, ele aumenta a glicemia. Então, são hormônios antagônicos, são hormônios que fazem um papel totalmente diferente, ok? Pessoal, aqui, vou até apagar essa numeração, aqui eu trouxe uma questão para a gente poder treinar tudo aquilo que a gente estudou até agora. Então, vamos lá. Os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididos em três grupos: monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. A coluna 1 a seguir apresenta três grupos de carboidratos, que são esses três aqui. E a coluna 2, alguns exemplos desses carboidratos. Associe adequadamente a segunda coluna à primeira. Então, vamos lá fazer uma revisão. Número 1, monossacarídeo. Os monossacarídeos são de 3 a 7 átomos de carbono. Mas quais são os principais monossacarídeos que nós estudamos? São as pentoses, de 5 carbonos, e as hexoses, de 6 carbonos. Quais são as pentoses de 5 carbonos? De 5 carbonos, nós temos a ribose. A ribose é o açúcar do
RNA. Então, vou colocar aqui, ó, RNA. Nós temos também uma outra pentose, né, que é de 5 carbonos, que é a desoxirribose. Desoxirribose. A desoxirribose é o açúcar do DNA. Vocês lembram disso? Agora eu só vou trocar a cor da minha caneta aqui para a gente continuar. Bom, então pentose, 5 carbonos, nós temos a ribose, açúcar do RNA, e a desoxirribose, açúcar do DNA. Com relação às hexoses, que são os açúcares de 6 carbonos, nós temos 3. Quais são elas? Nós temos a glicose, nós temos a frutose, que é o açúcar das frutas. E nós temos também a galactose. Galactose. Então, são essas aqui, certo? Com relação aos oligosacarídeos, eu falei para vocês que os oligosacarídeos são poucos monossacarídeos, basicamente aí de 2 a 20. Só que o que a gente precisa estudar são os disacarídeos, ou seja, é a união de 2 monossacarídeos. Então aqui eu vou mudar a cor, vou botar de roxinho. Quais são os oligosacarídeos, os disacarídeos que nós conhecemos? Quais são? Nós temos a sacarose, quem lembra como é formada a sacarose? A sacarose é a glicose mais a frutose. Qual é o outro disacarídeo? Nós temos a maltose. Depois eu vou apagar tudo isso aqui para a gente fazer a questão, tá? A maltose é o quê? É glicose mais glicose, né? E qual é o último? É a lactose. A lactose vai ser o quê, gente? Vai ser a glicose mais a galactose. Então, percebam, os disacarídeos são sacarose, maltose e lactose. E essas combinações que a gente fez aqui, todos esses são os monossacarídeos que a gente vai juntar, ok? Tá faltando espaço aqui, né? Então, eu só vou falar. Vou mudar a cor da minha caneta. Polissacarídeos, agora a gente vai ter que separar. Nós temos os polissacarídeos estruturais e nós temos os polissacarídeos energéticos. Polissacarídeos são muitos monossacarídeos. Então vamos lá. Quais são os polissacarídeos estruturais que vão formar a estrutura de alguma coisa? Nós temos a celulose, que é o polissacarídeo que está presente na parede celular dos vegetais. Nós temos também a quitina, que forma o exoesqueleto dos artrópodes. Quais são os polissacarídeos energéticos? Nós temos o amido, que é a reserva dos vegetais, e nós temos o glicogênio, que é a reserva dos animais e também dos fungos. Com relação ao glicogênio, nós sabemos que ele é uma reserva de açúcar que vai estar presente, no nosso caso, no fígado. E aí nós temos a questão dos 2 hormônios que são liberados pelo pâncreas, vai depender da situação, se nós vamos estar alimentados ou não, ok? Então aqui eu vou apagar tudo isso, copiem aí, se vocês ainda não tiverem o esquema, para a gente poder fazer a nossa questão. Então, vamos lá?
Monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Vamos ver o que temos aqui. Primeiro, sacarose. Lembra? Sacarose é um disacarídeo. Então, como aqui não tem a palavra disacarídeo, a gente sabe que o disacarídeo é um tipo de quê? Oligosacarídeo. Então, aqui na sacarose, a gente vai colocar o número 2. Sacarose é a união de dois monossacarídeos. Quais são eles? Glicose mais frutose. Próximo, desoxirribose. Desoxirribose é o açúcar do DNA. E esse açúcar é uma pentose. Então, tem quantos carbonos essa desoxirribose? Tem 5 carbonos. Bom, vamos lembrar, monossacarídeo é um açúcar de 3 a 7 átomos de carbono. A pentose tem 5. Opa, então tá dentro de quê? Dos monossacarídeos. Então aqui a gente vai colocar o número 1. Próximo, amido. Amido é a reserva dos vegetais. Então ele vai ser um polissacarídeo. Então aqui a gente coloca o número 3. Próximo, quitina. Quitina é o polissacarídeo estrutural que forma aquela casquinha, né, de insetos, de artrópodes. Forma o exoesqueleto de artrópodes e ele é um polissacarídeo também. Galactose. Galactose é um monossacarídeo. Então aqui a gente coloca o número 1. Só lembrando que galactose é monossacarídeo e lactose é um disacarídeo, ok? E o último aqui a gente tem a maltose. Maltose vai ser um disacarídeo. Então, já que não tem disacarídeo aqui, a gente coloca o oligosacarídeo. Maltose é o quê? Glicose mais glicose. Tudo bem? Então, a sequência correta de cima para baixo vai ser qual? Nós temos aqui 2, 1, 3, 3. Aqui, 2, 1. Aqui, ó, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Então, a nossa resposta é a letra D. Então, bons estudos e até a próxima aula.